Bom, então a gente comentou sobre a parte de variável, tudo que é incerto ou instável, né, possui variação. Para que serve a variável? Para a gente poder guardar valores na memória, principalmente aonde? Memória RAM, correto? Todo o nosso software é executado em cima da memória RAM de um computador. Bom, constantes, ao contrário da variável, nunca varia, sempre vai ter um valor logo no início de um programa. Depois que eu determinei, não mudo mais até que meu programa acabe, né, de ser executado. Correto? Importante, o que diferencia uma variável de uma constante do tipo caractere é a delimitação da constante por aspas. Número determinado por aspas são considerados um tipo caractere. Constantes do tipo numérico não precisam de delimitadores, pois variáveis não podem ser iniciadas por número. Tá? Onde eu utilizaria constantes? Realmente quando eu tenho um valor que nunca vai mudar. Por exemplo, o valor de π é um deles. O resto é muito mais fácil a gente utilizar realmente variável. Constantes ou literais, né, é tudo que é fixo, imutável, variável. Ponto de ebulição, por exemplo, da água igual a 100 graus. Todos os pontos de ebulição de qualquer tipo de líquido são iguais? Aula de química, hein, pessoal? Vocês lembram disso? Não. Ponto de ebulição do leite, qual que é? Vocês nunca ferveram leite na vida de vocês? Vocês só não tiveram termômetro. 70 graus. A água é 100. Então, se eu tiver, tá, esse ponto de ebulição, se for só da água, beleza, ele poderia ser uma constante. Agora, se eu tiver ponto de ebulição de qualquer outro tipo de líquido, vai variar. Tudo bem? Π 3,14159265. O π varia? Matemática agora, ou física, dependendo de onde vocês viram. O π varia? Depende do engenheiro? Não varia. Então, esse cara realmente poderia ser uma constante. Atenção, variáveis. Primeiro caractere não pode ser um número. Nome das variáveis pode ter um ou mais caracteres. Nome das variáveis não podem conter espaço em branco. Só um único símbolo que pode ser utilizado, né, é o underline. O nome de variável não pode ser igual a uma palavra reservada. Ou seja, né, main é uma palavra reservada da linguagem de programação C, não posso utilizar ela. Printf, não posso utilizar ela. Mas qualquer outra, vocês têm lá uma liberdade muito grande de utilizar. Exemplo de algumas variáveis, tá? Nem todas aqui estão corretas. Certa, 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 errada, data, espaço, nasce aqui, ó. Tá? Certo, certo, errado. N1,1, se isso daqui for uma variável só, errado, né? Okay. Underline, apesar de ser muito incomum utilizar isso, né, desse jeito assim, tá certo, porque o underline é um caractere especial. E ele deixa começar. Underline, underline, também. Local, interrogação, não. Sua barra altura, não. Nota traço 1, não. Underline, 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 sim. Lógico, pessoal, vocês nunca vão colocar um nome de variável como esse daqui, né? Por favor, nome de variável tem que ter sentido, né? Coloquem altura, tá? Largura, peso, cor, nome tem que ter sentido, não underline, underline, né? Nome 1, não tem, beleza, mas tá certo. Bom, uma declaração de variável consiste no nome e um tipo de dado seguido do nome da variável terminado por um ponto e vírgula. Para a linguagem C, letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. Para Python, eu não lembro desse detalhe, se ela é ou não case sensitive. Eu acredito que... Não lembro, vou ter que fazer um teste. Mas eu acredito que seja, tá? Também.
int, número, float, salário, char, idade, enfim. Poderia ser qualquer uma delas aqui, com o tipo e depois o nome da sua variável. É desse jeito que a linguagem C entende. Para Python, não precisa declarar, ele declara sozinho para você. Em C, a gente tem 5 tipos primitivos, o char, int, float, double e void. O que a gente vai utilizar mais? Int, float, void, algumas vezes e char. O char é bastante utilizado. Tá? E aí no C, pessoal, tem alguns modificadores. O short, o long e o unsigned. Eu posso utilizar esses modificadores aqui para quê? Para estender a capacidade da minha variável. Se eu tenho um int, ela pode ser um short int. Um short int, ele ocupa menos bytes do que um int. Se eu tenho um int, eu posso ter um long int. O long int, ele pode armazenar mais capacidade de números do que um int. Tá? E assim vai. E aqui são alguns tipos de dados, né, com seus bytes em intervalos. Se eu tenho um char declarado numa variável, ele ocupa 1 byte em memória. Esse 1 byte em memória, ele pode suportar de menos 128 a mais 127. O que está meio estranho aqui é o char. Por que o char, se ele é um caractere, ele está suportando de menos 128 a mais 127? Em número pode ser. Bom, e se eu tenho aqui ó, um int? Um int, quando eu declaro um inteiro, ele ocupa 2 bytes na memória. Tá? Que vai de menos 132.768 a 32.767. Esse número aqui, pessoal, é um número mesmo, tá? Quantos... qual é o valor do meu salário em int? 32.767. Eu ganho R$32.767. R$32.767. Beleza. Então, meu número int suporta. Agora, se eu ganhasse R$40.000, um inteiro não suporta esse salário. Tudo bem? Tudo bem que salário não é um valor muito interessante para inteiro, porque o salário tem vírgula, né? O salário ele tem centavos, vamos dizer assim. Então, seria, no caso, um float, ó. Um float ele pode suportar vírgulas, tá? Mas a idade, por exemplo, de um determinado objeto antigo. Ok? E assim vai. Tá? O void, nenhum valor. Olha esse cara aqui, ó. Onde a gente utiliza o void. Nenhum valor. Nenhum valor é nenhum byte, pessoal. Ele não ocupa nada em memória. 0 bytes. Isso é uma constante. Uma constante depende do que você está pegando e colocando nela. Se é um valor inteiro. Então ela é o que? Ela é um char, não é imutável. Em C, pessoal, quando você declara uma constante, uma string, vamos dizer assim, ela já é, teoricamente, uma constante. Ela não muda de valor. Tá? Depois que você declarou ela, colocou valor nela, já era. Não muda de valor. Ah, mas eu estou mudando. Você, na verdade, está fazendo uma cópia daquilo que você tinha, mais alteração. E ela faz essa troca para você. Isso é a mudança do que a gente tem na linguagem C. Mas, no fundo, ela não troca de valor. Tá? Então, é o valor da quantidade de caracteres que ela suporta, que vai te ocupar em memória. Tá? Bom, comentários na linguagem C, barra, asterisco e asterisco barra, servem para quê? Para a gente fazer comentários em várias linhas. Ou barra barra é comentário em uma única linha. Beleza? Aritmético, operadores aritméticos, os normais que você já conhece, mais, menos, multiplicação, divisão. Esse cara aqui, ó, o porcento, é o resto da divisão. É com ele que a gente consegue verificar, por exemplo, se o número é par ou é ímpar, fazendo um if lá dentro. Né? E o igual para atribuir algum valor. A igual a 25. Você está atribuindo o valor de 25 para a variável A. Tá? Operadores relacionais. Igual a igual
é o que? Comparação, tá? Maior, menor, maior igual a, menor igual a, ou diferente. O diferente é um exclama igual. Muitas linguagens de programação fazem menor, maior. Linguagem C é exclama igual. Tá? Beleza. E esses daí são os livros que a gente tem para poder estar consultando em linguagem C. Para quem quer aprender, né? Esse daqui, projeto em algoritmos, na verdade é em Pascal, tá? Ele está mais ligado a algoritmos do que linguagem C em si. Então, esse daqui é um livro que apresenta até resolução de problema. Você tem algum problema, qual é o algoritmo primeiro para depois a implementação. Isso daqui é legal por causa disso. Mas o resto aí está mais ligado para C mesmo. Tá? Um livro que eu uso bastante, esse Forbelloni aqui, ó. Tá? Apesar de já ser um livro antigo, ele é uma boa referência. Algoritmos e estrutura de dados. Estrutura de dados é o que vocês estão vendo na outra disciplina, né? Mas também tem bastante livro lá na biblioteca para poder estar estudando também. Tá? E aí tem outros livros N. Essa introdução à linguagem C da Unicamp também é bem legal. Tá? É o básico, mas é um básico bem forte. Esse cara aqui, ó, Jansen C++, programando a Bíblia, tá? É um livro de mais de 1000 páginas. Para quem realmente quer programar em linguagem C avançado, tem que estar lendo esse livro aqui, ó. Tá? Esse daqui é um livro que eu tenho impresso. É velhinho já, de 96, mas é um livro também muito legal, muito bom. Tá, o livro do Robert, de Shield Herbert. Ok? Bom, temos nosso primeiro programa. Pessoal, e aí vai ter o quê? Alguns exercícios aqui, ó. Isso daqui eu já vou deixar lá para vocês fazerem, tá? Quais são os primeiros exercícios? Para vocês copiarem. Vocês vão pegar e copiar. É copiar, pessoal. Não é nem pensar nada. Não, é cópia. Vocês têm que treinar. Tá? Para vocês treinarem, vocês têm que copiar. Não tem o que fazer. Aqui, ó, tá numa figura. Vocês não vão dar Ctrl C aqui. Beleza? Então já tá pensado. Vocês vão copiar esses caras aqui, ó, colocar cada um no arquivo, tá? Vão lá, nomear, vão compilar, beleza. E depois vocês vão entregar o que? O fonte. Eu só quero o arquivo .c. Não coloquem o arquivo exe. O programa em si, eu acho que o Canvas nem vai aceitar, porque ele vai pensar que é vírus. O arquivo exe é vírus. Tá? Não é, né? Mas ele vai pensar que é. Então só coloquem o arquivo .c lá dentro para vocês pegarem e mandarem depois. Isso daqui, ó, é cópia, 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 cópia. Para vocês treinarem. Tá? Beleza. Ó, depois vocês vão ter aqui esses 4 exercícios para vocês fazerem. Aí vocês vão pensar num algoritmo primeiro para depois realmente transformar em linguagem C. Tudo bem? Então esse daqui vai ser o exercício para vocês fazerem na semana aí. Fechou? Esse daí, pessoal, a gente não sabe ainda como vai ser o comportamento disso. Vamos dizer assim, vocês sabem aquelas 20 horas que vocês têm online para fazer? Vai ser esses caras aqui. Tá? Então vão ser alguns exercícios na semana que vocês vão entregando lá no Canvas. Tudo bem? Fechou então, pessoal. Por enquanto é só.